Subseção 5. Do adicional por serviço extraordinário. Artigo 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Artigo 74. Somente será permitido ser extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Subseção 6. Do adicional noturno. Artigo 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73. Subseção 7. Do adicional de férias. Artigo 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período das férias. Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Subseção 8. Da gratificação por encargo de curso ou concurso. Artigo 76-A. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, inciso 1, atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da Administração Pública Federal. Inciso 2. Participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos. Inciso 3. Participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes. Inciso 4. Participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Parágrafo 1º. Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros. Inciso 1. O valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida. Inciso 2. A retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalho anuais, ressalvada situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalho anuais. Inciso 3. O valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais incidentes sobre o maior vencimento básico da Administração Pública Federal. A linha A. 2,2% em se tratando de atividades previstas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo. A linha B. 1/2 e 2/10%
em se tratando de atividade prevista nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do parágrafo 4º do artigo 98 desta lei. Parágrafo 3º. A gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões. Capítulo 3. Das férias. Artigo 77. O servidor fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Parágrafo 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício. Parágrafo 2º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Parágrafo 3º. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Artigo 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafos 1º e 2º, revogado. Parágrafo 3º. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias. Parágrafo 4º. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Parágrafo 5º. Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 17 do artigo 7 da Constituição Federal, quando da utilização do primeiro período. Artigo 79. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Parágrafo único, revogado. Artigo 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no artigo 77. Capítulo 4. Das licenças. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 81. Conceder-se-á ao servidor licença, inciso 1, por motivo de doença em pessoa da família, inciso 2, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, inciso 3, para o serviço militar,
Inciso 4. Para atividade política. Inciso 5. Para capacitação. Inciso 6. Para tratar de interesses particulares. Inciso 7. Para desempenho de mandato classista. Parágrafo 1º. A licença prevista no inciso 1 do caput deste artigo, bem como cada uma de suas prorrogações, serão precedidas de exame por perícia médica oficial, observado o disposto no artigo 204 desta lei. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso 1 deste artigo. Artigo 82. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Seção 2. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padastro ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. Parágrafo 1º. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso 2 do artigo 44. Parágrafo 2º. A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses nas seguintes condições. Inciso 1. Por até 60 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor. E, inciso 2. Por até 90 dias consecutivos ou não, sem remuneração. Parágrafo 3º. O início do interstício de 12 meses será contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida. Parágrafo 4º. A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período de 12 meses, observado o disposto no parágrafo 3, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º. Seção 3. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Artigo 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo 1º. A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Parágrafo 2º. No deslocamento do servidor cônjuge cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com seu cargo. Seção 4. Da licença para o serviço militar. Artigo 85. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença
na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Seção 5. Da licença para atividade política. Artigo 86. O servidor terá direito à licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º dia seguinte ao do pleito. Parágrafo 2º. A partir do registro da candidatura e até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 3 meses. Seção 6. Da licença para capacitação. Artigo 87. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional. Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis. Artigo 88, revogado. Artigo 89, revogado. Artigo 90, vetado. Seção 7. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 91. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Seção 8. Da licença para o desempenho de mandato classista. Artigo 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, ou ainda para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa, constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na alínea C do inciso 8 do artigo 102 desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites. Inciso 1. Para entidades com até 5.000 associados, 2 servidores. Inciso 2. Para entidades com 5.001 a 30.000 associados, 4 servidores. Inciso 3. Para entidades com mais de 30.000 associados, 8 servidores. Parágrafo 1º. Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargo de direção ou de representação nas referidas entidades, desde que cadastrados no órgão competente.
Parágrafo 2º. A licença terá duração igual ao do mandato, podendo ser renovada no caso de reeleição.